O livro de Romanos, eu digo que na minha caminhada ministerial, foi o livro a qual mais me impactou quando eu tive revelação do amor e da graça de Deus. Eu cheguei a ler um capítulo, uma semana toda lendo o mesmo capítulo e repetindo assim o livro, mas chegou um dia que tudo aquilo que eu li se tornou tanta realidade, tanta verdade, quando os meus olhos se abriram, né? Quando a lente mudou, quando algo diferente aconteceu. Eu não só lia o livro de Romanos, mas eu chorava lendo o livro de Romanos. E eu falava, Senhor, como que eu não via isso antes? Como que eu não conseguia enxergar? Sou crente há tanto tempo e não conseguia ver essa realidade, essa profundeza tão maravilhosa. E eu quero, pela graça de Deus aqui, poder compartilhar essa graça abundante, esse favor, esse amor incomparável. Não é da terra, por isso que muitos não entendem. Muitos da terra não vão compreender, vão achar loucura. E o evangelho é uma loucura para os gregos, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9, nós vamos ler aqui agora. Eu ministrei uma palavra, a última palavra eu ministrei, tive o privilégio ali na videira e falei sobre uma mensagem que eu preguei basicamente, não é a mesma mensagem, porque Deus faz coisa diferente, mas que eu preguei há 2 domingos atrás, que eu falei sobre João capítulo 15 também, aonde Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Eu preguei na casa, né, na videira, e eu falei sobre a videira verdadeira, né? E os videirenses, né, estavam ali recebendo, porque eles estão na videira assim como nós estamos na videira, amém? Glória a Deus, né? E quem está na videira verdadeira, né, é parte da videira. Somos os ramos, eu falei. E todos aqueles que estão conectados em Cristo, que têm a vida de Cristo, esse vai dar fruto. Né? E o fruto, e quem não dá fruto, ele corta. Essa palavra cortar, pega o original, é levantar. Se você pegar a palavra original, né, você vai ver, existe a Bíblia que é Strong, e quando você clica, tem as palavras original. Então, quando você fala cortar, às vezes parece que é lançar fora, não, mas ele vai levantar. Se você tiver dúvida, depois eu te mostro a Bíblia que tem todas essas traduções em hebraico e vai facilitar. E aí, ele diz que ele levanta aquele que não dá fruto. Mas o que dá fruto, ele poda, né? Para que dê mais fruto ainda. Amém? Mais fruto ainda. E vamos ler aqui então, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Esse versículo diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Sendo nós pecador, mas Deus prova o seu próprio amor. O próximo versículo diz, outro versículo, coloca ali. Logo, muito mais, diga muito mais. Eu vou falar sobre alguns mais, muito mais. Porque esse muito mais, não está dizendo que é igual, está dizendo que é muito mais. E você vai entender o que é muito mais. Logo, muito mais agora, sendo o quê? Justificado pelo seu? Seremos por ele salvos da ira, muito mais. Pronto, próximo versículo, até o 9, né? Amém. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer. Obrigado pela essa manhã, pela essa igreja tão amável, essa igreja que é a noiva de Cristo. Pai querido, existe uma mesa exposta aqui nessa manhã.
Existe um banquete espiritual. E todos que chegarem aqui, Pai, e tiverem fome pela sua palavra, vão se alimentar das verdades. Eu quero declarar, Pai querido, que o teu Espírito, Pai querido, ele está em nós, e a tua vida está em nós, e essa vida, Pai querido, ela vai se manifestar aqui nessa manhã. Eu quero declarar, Senhor, um ambiente cheio da tua glória, cheio da revelação da tua graça, do teu amor. Eu quero declarar, Pai querido, que nessa manhã, Pai, nós seremos inundados com o maná vivo que desceu do céu, Cristo, a palavra de Deus. Eu quero declarar que nessa manhã, todos que chegaram aqui, Pai querido, serão, Pai querido, totalmente transformado pela tua palavra, porque a tua palavra é poderosa para transformar a nossa alma. A tua palavra é poderosa, Pai, para trazer vida a tudo aquilo que está morto. E eu declaro que todas as áreas, Pai, que estão mortas, Pai, vão reviver aqui. Todos os sonhos vão reviver, toda a esperança vão reviver. Aquele que chegou aqui sem direção, Pai, eu declaro, Pai querido, que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Pai querido, eu quero declarar, Pai, nessa manhã, que nós vamos, Senhor, ser inundado por um rio de água viva, Pai querido, um rio de água viva que flui do trono de Deus, Pai querido. Não existe céu fechado, porque o Senhor Jesus, Pai, abriu o céu há mais de 2000 anos atrás. Não existe nada, Pai, que possa costurar o véu, Senhor, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, Pai querido. E eu quero declarar que nós temos livre acesso ao trono da graça, nós temos livre acesso à tua presença, e eu quero declarar, Pai, essa presença manifesta aqui, Pai querido. Sabemos, Pai querido, quem somos, temos uma identidade, somos embaixadores, e como embaixadores, tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra, vai ser liberado no céu. Eu quero declarar, Pai querido, manifestação de poder, eu quero declarar manifestação de milagre, eu quero declarar manifestação da tua glória, eu quero declarar que todos os olhos espirituais sejam iluminados aqui, que os corações sejam abertos para a tua verdade. Obrigado, Pai, te dou honra, te dou glória, em nome de Jesus, amém. Quando você lê Romanos capítulo 5, você vai entender que Romanos capítulo 5 menciona 5 vezes que a palavra fala muito mais. 5 vezes, muito mais. Se 5 vezes essa palavra está nesse capítulo 5 de Romanos, nós temos que entender porque Deus está falando algo para nós. Não é possível que uma sequência de repetição seria normal. Não, quando o apóstolo Paulo está escrevendo Romanos capítulo 5, ele está querendo dar uma ênfase, ele está querendo mostrar algo para nós. E é interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes nós não percebemos, mas com 5 pães e 2 peixinhos, também Jesus alimenta uma grande multidão. Parecia pouco, como o Henrique estava ministrando aqui a palavra de oferta, parecia pouco, mas com 5 pães e 2 peixinhos veio uma grande abundância, veio muito mais. Era só 5, mas veio muito mais, diga muito mais, porque tudo aquilo que Deus faz, irmão, não tem escassez. Quando Deus faz, é abundante. E eu quero dizer que esse ano nós vamos viver da abundância do Senhor, amém? Esse ano nós vamos viver de portas abertas, então não vamos ver escassez, não. Então, e sobraram muitos, aleluia. A multiplicação foi com 5 pães, 2 peixinhos, mas interessante que os cestos ficaram cheios, 12 cestos cheios. Sabe quem faz isso? Só quem é muito gracioso, só quem quer abençoar de uma forma de transbordar. Não é uma bênção qualquer, é 5 pães para 12 cestos cheios. Será que você acredita na bondade de Deus? Quando Jesus está numa festa em Caná da Galileia, não havia vinho, acabou a alegria, acabou a festa. Mas Jesus, ele gosta de uma festa. Ei, aleluia. Eu falo que essa igreja gosta de festa também, não? Crente deve gostar de celebrar o Senhor. Irmão, se você está na prova, você vai passar na prova dando glória a Deus, celebrando, porque o diabo tem tanta raiva de crente que está na luta dando glória a Deus, irmão. Ele fica endemoniado, é isso mesmo, ele já é, mas ele fica mais ainda porque ele não entende como que alguém passando o que você está passando ainda está feliz dando glória a Deus. É porque
Porque o que mantém você não são as coisas exteriores. O que mantém você é uma vida que você porta, uma natureza que você porta, que não depende da estação de fora, porque aqui dentro é sempre firme, constante e abundante no Senhor. Aleluia. Essa é a paz interior. Esse é o que Romanos capítulo 5 vai dizer no versículo 1, sendo justificados pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. Deus não é mais o seu inimigo, vou falar daqui a pouco aqui. Deus não está contra você. Quando muita gente fala, Deus vai pesar a mão para você. Irmão, se Deus pesar a mão para você, se prepara, porque Ele vai te esmagar, porque a mão de Deus é poderosa. E se Deus é contra você, quem vai ser contra você? Com você, a favor de você. A Bíblia diz que Deus é por nós. Mas tem gente que diz que Deus vai pesar a mão. Meu Deus, se Deus pesar a mão, irmão, ai de mim. Na velha aliança ele falava, ai de mim, é melhor cair na mão de Deus vivo. Não, mas quem estava falando aqui sabia da graça, sabia de a revelação após a cruz. Aleluia. Então nós vamos ver que tudo que Deus faz, irmão, Deus ele pega poucas coisas e multiplica em muito, né? Você vê que ele fala de um cálice que vai transbordar. Amém? É um cálice transbordante. Nada de Deus tem escassez. Tudo que Deus vai fazer não só o suficiente, mas Ele fazer muito mais. E Deus também fala que Ele tem uma medida, mas essa medida é recalcada. Ela é o quê? Ela é transbordante. Ele é o Deus do muito. Ele não é o Deus da tua imaginação. Ele não é o Deus que vai fazer. Não, Ele é um Deus que pode fazer tudo e muito. E o quê? Muito mais. Diga, Ele é o Deus do muito mais. E hoje eu estou pregando sobre esses 5 muito mais. Muito mais, você vai entender os 5 muito mais de Deus. Você sabe de uma coisa? Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós lemos a Escritura, mais nós podemos receber esse muito mais. Você sabe que a gente tem uma dificuldade de receber? Irmão, nós temos uma dificuldade tremenda de receber as coisas. Eu e minha esposa éramos assim. Sabemos dar as coisas, mas muitas vezes não sabemos receber as coisas. Eu vou falar uma coisa, aprenda a dar, mas também aprenda a receber. Porque de Deus você não ganha em dar. Eu sei que você quer agradar a Deus, mas o que agrada a Deus não é o teu dar. O que agrada a Deus é o Filho que se entregou pelo Pai, por nós. Amém? Quem agrada a Deus é Cristo. Você na sua melhor performance, você não vai conseguir agradar a Deus, porque Deus é perfeito. Que isso, pastor? Então eu vou viver de qualquer forma? Não, você nasceu de novo, irmão. Você tem a natureza do alto. Quem tem a natureza do alto não fica querendo fazer coisas erradas. Quem nasceu de novo, por isso que, mas pastor, mas aquela pessoa está fazendo isso e aquilo, e ele nem tipo assim, ele nem pensa o que ele está fazendo, não gera nada, irmãos, ele não nasceu de novo, ele está na igreja, mas não nasceu de novo, porque quem nasce de novo, irmão, não tem prazer no pecado. Eu vou repetir, quem nasceu do alto não fica feliz quando peca. Ele fica mal quando ele peca. Por quê? Porque a natureza divina está dentro dele. A vida de Cristo está dentro dele. Então ele fica mal. Amém? Vamos lá. Eu queria que você aumentasse a tua capacidade de receber. Que isso, pastor? Eu sei que você veio aqui para dar algo ao Senhor, mas você não recebeu nada se do alto não foi liberado antes. Até a fé que você tem, foi Ele que te deu. A fé que uma vez nos foi, até para confiar nele, Ele falou, eu vou te dar fé. Porque se Deus não te dá fé também, e não faz a obra do Espírito Santo de convencer, Ele dá fé, e Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós para convencer a gente. Você está entendendo, irmão, que o meu trabalho é só cooperar com Deus, ou que não atrapalhar Deus? E eu preguei isso também na conferência, que muitas vezes nós atrapalhamos Deus. Nós queremos impressionar. Eu vou falar uma coisa para você, irmão. O único que impressiona Deus é Cristo. Pastor, e eu então vou viver de qualquer forma? Não, você está em Cristo, meu querido. Será que você não entendeu que você hoje que nasceu de novo, você é uma nova criatura, você está em Cristo? Então viva com uma mentalidade de alguém que está em Cristo, não de alguém que quer agradar a Deus para receber bênçãos. Isso aí faz aí fora. Não, você já recebeu todas as bênçãos em Cristo, a obra já foi consumada. Eu falei que Deus não te coloca numa obra para terminar. Deus te coloca, quando Deus finaliza a obra, Ele te coloca numa obra concluída. Deus não precisa, o Filho já completou toda a obra. Aleluia.
E agora quem está fazendo a obra não é você, é o Espírito Santo está dentro de você. Por isso que você tem que viver no Espírito e caminhar no Espírito. Porque Deus não aceita a obra do homem. A única obra que Deus aceita é a obra que vem do Espírito Santo. Aquela mulher que queria adorar falou: aonde eu devo adorar? Eu devo adorar em Jerusalém, eu devo adorar no monte, eu quero adorar, eu tenho um desejo de servir a Deus, adorar. Ela falou: você vai chegar um dia, e o dia é agora, que os verdadeiros adoradores, existe um lugar para adorar só, porque a única adoração que Deus aceita não é qualquer adoração, é no Espírito. Aleluia. Hello. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Quando que Deus prova o seu amor para conosco? Diga: quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu. Mas agora a pergunta é: quando Cristo morreu? É quando nós éramos pecadores. Espera aí. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Espera aí, se Deus provou o amor dele quando você era pecador, e ele vai dizer: muito mais agora. Se Deus já te amava quando você não tinha nada para dar para Ele, quando você estava, não fala assim, num lamaçal de pecado onde Ele nos achou, se Deus te amou dessa forma, e Ele provou o seu amor, e a prova do amor dele não é o que você está sentindo por Ele, mas o que Ele já fez, porque é um fato que Ele fez. Tem gente que fica falando: mas eu não sinto. Você não tem que sentir, você tem que crer, porque é uma obra consumada. Ele já deu o seu Filho, Ele já provou o amor dele para você, e quando você começa a contemplar a obra do Calvário, você começa a ver o tamanho amor que Ele nos ama, porque Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores, muito mais agora sendo o quê? Justificado. Diga: Deus morreu por você. Diga para essa pessoa lá: Deus morreu por você, querido. Você era pecador. Aleluia. Algumas pessoas acham que Deus morreu por pessoas boas. Deus não veio para o bom. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Vai ver a lei, se você dá conta de seguir ela. Os 10 mandamentos, sigo. Se não passou na primeira, vai e vende tudo que tem. Não terá outros deuses além do Senhor. Vai e vende tudo que tem e me segue. Porque não tem nada que eu possa fazer, irmãos. Pessoas boas, elas não reconhecem o Salvador. Pessoas boas, Deus não tem nada para dar para quem é bom, mas Deus tem para dar para quem entende que não é bom. Eu estou falando aqui com pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos, irmãos. Até mesmo na sua melhor performance de jejum, de oração, e você deve orar e jejuar, você tem pensamentos maus. Você é afetado pelo diabo. Mesmo nos melhores momentos da sua vida que você está vivendo, você não tem como se manter 100% sem pecado. Se Deus olhasse para todo o pensamento que passa na tua cabeça e desse um raio na tua cabeça, imagine como é que você estava. Você estava aterrado. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Esse é o Evangelho de Deus. O primeiro mais vai dizer que diz muito mais agora sendo justificado. Peraí, esse muito mais agora tem a ver com a justiça. Mas essa justiça agora sendo justificado. Justificado pelo quê? Diga: pelo sangue. O que me aproxima de Deus não é o tanto que eu oro, o tanto que eu jejuo. Ele nos aproximou por causa do sangue. Diga: o sangue. O sangue me aproxima. Então eu sou justificado pelo sangue. Você recebeu mais do que o perdão. Você recebeu a justificação. Porque só ser perdoado não te garante o céu. O céu não é um céu de pecadores perdoados. O céu é um céu de justos. Mas você não se vê da forma que Deus te vê. Eu te pergunto, quando você erra, quando você vê: não, perdi a justiça, perdi o dom, perdi o favor, perdi a graça, caí. Será que é assim? Eu quero dizer para você, se um bandido, ele é julgado, e ele vai para a penitenciária e cumpre lá os seus 5, 10 anos, e ele sai de lá,
ele ficou bem diante dos homens, questão da dívida, sim ou não? Mas ele não deixa de ser um bandido. Na cruz, Jesus não levou o ladrão da cruz do lado dele. Jesus levou um novo homem. Um novo homem. Porque quando ele chegou diante do Pai, não viu um ladrão, viu Cristo. Nós somos um com Cristo. Você tem que entender o que é a morte e o que é a ressurreição. Porque se você não entender o que é a morte e o que é a ressurreição, você sempre vai ver você. O teu relacionamento com Deus vai ser você e não a partir de quem você está, onde você está. Aonde você está determina o que você faz. Aonde você está determina a forma que você se relaciona com Deus. A forma que você se relaciona com Deus também determina o tanto que você tem revelação do amor de Deus. O tanto que você tem a revelação do amor de Deus também determina. Se tem gente que chega e não consegue adorar Deus. Por que ele não consegue adorar Deus? Porque ele não sabe o tanto que ele é amado. Porque quem é amado, irmão, não tem problema de gastar aleluia e glória a Deus e levantar a mão. Porque recebeu muito perdão, foi muito perdoado, muito, e quem muito perdoado, muito ama. Olha só então, primeiro não mais, fomos justificados pelo seu sangue. Você não é um pecador perdoado, você foi declarado diante do justo juiz, justo. Diga justo. Justo, eu sou justo. Você não foi justificado pelas suas obras de obediência. E você não vai manter a sua justiça pelas suas obras de obediência. A sua justiça, quem conquistou ela, foi o justo, Jesus. Foi a obra de Cristo que te colocou na justiça dele. Então você recebeu a justiça de Cristo. Não é a sua justiça, por isso você não consegue manter a sua justiça. Pastor, então quando eu peco, o próximo pecado eu deixo de ser justo? Eu te pergunto, foi você que conseguiu esse lugar? Se foi você que conseguiu esse lugar, tenta se manter lá. A lei está aí, siga a lei, os 10 mandamentos. Gente, dê um trabalho para Deus vir para a terra e se tornar homem, para te perdoar e para deixar mais difícil para você se salvar. Tem gente que crê. Sabe o que foi a maior? Eu vou falar uma coisa para você, o pecado não foi tão terrível. O mais terrível foi Deus se fazer homem. Deus ter que nascer na barriga de uma mulher. Porque o único que podia lidar com o pecado era alguém que jamais teria falhado. Alguém que jamais teria cometido um delito, não podia ter um delito. Então Deus teve que se fazer gente e habitar entre nós. Amém? E a Bíblia fala assim, que nós somos justificados, e a justificação não é pelas nossas obras, amém? A justificação é pela obra de Cristo. E ele diz assim, ó, olha o que fala a palavra de Deus, e diz assim, muito mais agora nós seremos salvos o quê? Da ira. Diga, muito mais. Eu sou salvo o quê? Da ira. Tem gente que fala assim, cuidado que Deus está irado com você. Irmãos, a ira de Deus vai te pegar. O Rio Grande do Sul é a ira de Deus. Não, vai vir a ira de Deus ainda. Deus não vai julgar o ímpio com o justo. Deus vai colher primeiro o trigo maduro, para depois vir um grande juízo de Deus. O juízo de Deus não aconteceu ainda. O juízo de Deus vai acontecer. Deus está irado. Se Deus está irado com você, irmão, que ousadia que você tem para se relacionar com Deus. Não, que oração que você vai fazer? Você vai orar para alguém que está irado com você, ele vai te dar um tapa na orelha. Ele vai pesar a mão. Não, é verdade, mas muita mentalidade está falando assim, não, Deus está irado comigo porque eu falhei, porque eu pequei. Até porque você que conseguiu a justiça, né? Pelas suas obras, de boas obras. Porque o céu não é cheio de boas obras. O céu é cheio de uma obra de justiça que é do Filho dele. Mas pastor, não vamos caminhar, então, legal, vamos ser crente e vamos viver a vida, sim. Se você é crente e vai viver a vida, depende de qual é a vida, da nova natureza ou você não nasceu de novo. Porque se você é nova criatura em Cristo, as coisas velhas já passaram. Pastor, mas essa pessoa que fica pecando, irmão, talvez ele ainda tenha que crescer, amadurecer. Aleluia! Então a primeira coisa, você não foi salvo do diabo, você foi salvo de Deus. Porque quem estava irado com o homem não era o diabo, era Deus, é a ira de Deus.
A primeira coisa que Deus te salva é dele mesmo. É o que a Bíblia diz aqui. Muito mais agora sendo salvo da ira. Mas quem que está irado aqui? É o diabo? Não, porque Deus é justo e Deus tem que punir o pecado. Eu não estou aqui passando a mão no pecado, não, irmãos. Eu estou dizendo que Deus é justo e Deus, como justo juiz, Ele tem que punir o pecado. E nós estamos debaixo da ira de Deus. E todos aqueles que não aceitaram Jesus ainda continuam debaixo da ira de Deus. Fazem muitas boas obras, até melhor que você que está sentado nessa cadeira aqui. Fazem obras louváveis. Ajuda as viúvas, os pobres, os necessitados, mas nada disso garante a salvação deles. Pastor, achava que eu era tão bonzinho. Diga aleluia. A segunda coisa é que o crente jamais pode estar debaixo da ira de Deus. Você tem que levantar todos os dias, escuta aqui. Deus não está contra mim. O Espírito Santo não é o acusador. O Espírito Santo, pastor, mas a Bíblia diz que ele vai convencer, do pecado. Eu vou te falar uma coisa, você já aceitou Jesus? Então você já foi convencido do pecado. Porque só é convencido do pecado quem reconhece que precisa de um Salvador. Então ele já convenceu você do pecado. O papel do Espírito Santo agora é te convencer da justiça. Que você agora é justiça de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo não é o teu acusador. Ele é aquele que está para te lembrar. Você é justiça de Deus. Deus não está irado com você. Deus não vai pesar a mão sobre você. As pessoas estão falando, se você, Deus pesou a mão sobre mim. Eu falo, meu amigo, se cuida, porque essa tua teologia que Deus pesou a mão sobre mim, você vai ser fulminado, porque o justo vive pelaquilo que... Aleluia. Eu estou falando muito mais. Sendo justificado. Aleluia. Glória a Deus. Toda a ira de Deus caiu em quem? Quem recebeu a ira de Deus? Deus não pode se irar se uma vez que a conta foi paga. Na cruz do Calvário, a tua dívida foi paga. Ei, escuta aqui. Na cruz do Calvário, Deus pegou o seu filho e colocou você dentro do Filho e puniu Cristo na cruz do Calvário. Aquela morte é uma morte representativa. Aquela não é a morte de Cristo. Aquela é a sua morte. Aquela é a minha morte. Porque Deus é justo. Aleluia. Então a ira de Deus não cai sobre você, a ira de Deus já caiu. Deus não pode ser injusto em estar irado com você, porque Cristo levou toda a ira de Deus, Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ei, crente, você vai sair aqui debaixo de tanta paz, porque os que vão reinar em vida são aqueles que receberam abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida. Essa é a última parte do versículo. Só pode reinar em vida quem recebeu abundante graça e dom da justiça. Você sabe que quando Deus criou todas as coisas em quantos dias? Cadê os que conhecem a Bíblia? Quantos dias? E no sétimo o quê? Deus descansou. Vamos lá. Deus descansou no sétimo. Quando Deus descansa, Deus está agora em um momento de desfrute com toda a sua criação e principalmente com o homem. Porque Deus criou o homem para o relacionamento, sim ou não? Então o desfrute de Deus é estar em paz com você. Escuta aqui. O desfrute de Deus é ter você em plena paz, em poder se relacionar com o homem. Então o desfrute de Deus é ter você... Irmãos, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor. Deus, toda a palavra de Deus é Deus querendo se aproximar de você. Não é Deus contra você, em toda a palavra de Deus, Deus querendo estar perto do seu povo. Os rituais de sacrifícios que havia, os animais que teriam que ser mortos, tudo para Deus estar no meio do povo, Deus queria estar próximo. E Deus criou todas as coisas maravilhosas, olha o amor dele, olha o favor dele, e colocou o homem no jardim e falou, agora eu vou ter comunhão com esse homem. Só que o diabo veio e interrompeu o descanso de Deus. Quando o homem pecou, o que aconteceu? O homem pecou e interrompeu o descanso de Deus. Mas Deus liberou uma palavra, e Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Entenda uma coisa, quando o homem agora se desconfigurou, o que aconteceu? O pecado desconfigurou você.
Diga, desconfigurou. É como um computador cheio do vírus agora. E qual é o vírus? Da serpente. Você foi contaminado com o vírus da serpente. E o vírus da serpente entrou no teu espírito. E você morreu espiritual. Nós somos um ser completo. Diga um ser completo. Estava falando com o Henrique. O que é um ser completo? É um espírito, alma e corpo. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou para o espírito governar a alma e a alma disciplinar o corpo. Essa casa externa é para ser disciplinada pela alma, que é governada pelo espírito. Porque a mente, quando é na mente que você fala, eu tenho que trabalhar. É na mente que você fala, eu tenho que ir para a academia. Porque na minha mente eu estou vendo que eu estou nos olhos, né? Que é uma das funções também da alma, que entra para dentro, eu estou vendo que eu estou mais gordinho. Então eu tenho que me disciplinar. Mas eu quero dizer, isso tudo é uma disciplina ainda, que tem que ser uma disciplina além, que é a disciplina espiritual. Então quando o homem morreu, ele morreu espiritualmente. Então agora o governo que seria do espírito, para governar a alma e manter o corpo do homem, agora foi desgovernado. Então a alma assumiu o governo. Por isso que a gente fala crente almático. O que é um crente almático? É um crente desgovernado, é um crente desconfigurado, porque o ser que Deus criou completo é um espírito que ouve a Deus, porque Deus é espírito e só pode se comunicar com Deus numa frequência espiritual. Deus é espírito, então eu ouço a Deus no meu espírito. Então agora eu ouço a Deus no meu espírito, eu trago agora essas revelações para minha mente, e a minha mente pode agora governar a minha alma, e o meu corpo pode fazer toda a vontade de Deus. Só que quando a morte veio, o homem espiritual morreu, e agora a alma se tornou a rainha e desgovernou o corpo. Aleluia. Diga, Deus, quando Jesus fala, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje, isso é antes da cruz. Qual que é o trabalho? Para voltar no descanso. Na cruz do Calvário, escuta aqui, para você entender, na cruz do Calvário, Deus estava restaurando a obra da criação. Escuta aqui. Na cruz do Calvário, Deus estava trazendo o homem de volta ao Éden. Só que é muito mais, você vai entender isso muito mais, porque hoje você tem muito mais do que Adão tinha. Ai, pastor, que isso? Você está querendo ir para o jardim, você está querendo ir para o Éden habita dentro de você. Você está querendo ir para o céu, e o céu está dentro de você, e você não sabe disso, meu Deus do céu. O que acontece? Porque na cruz do Calvário, o que está acontecendo? Cristo está completando a obra a qual o diabo interrompeu ali. O pecado veio por um homem, e com o pecado veio a morte. Mas e quem está em Cristo hoje? Já passou da morte para a vida. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a obra do Calvário é uma obra de reconciliação, mas não só de reconciliação, é para dar muito mais daquilo que a gente tinha no Éden. O Éden só não é suficiente, Deus não faz, toda a obra do diabo não é menor do que a obra de Deus. E você talvez não entendeu o que eu falei. O diabo veio com morte. Deus falou assim, ok, você quis matar o homem, tirar do jardim, agora eu vou colocar o jardim dentro dele. Você quis tirar ele da minha presença, agora eu vou colocar minha presença dentro dele. Eu não sei se você está entendendo que as coisas que Deus faz, o diabo ficou mais diabado ainda, o diabo ficou mais louco, porque aonde abundou o pecado também, é mais do que hipergraça, irmão. É mais do que hipergraça. A graça não cabe na mente do homem. No Calvário, Cristo ressuscitou ao terceiro dia e assentou. E eu me assentei com Ele. Você não está aqui para completar a obra de Deus e na obra da salvação, meu amigo. Você não está aqui para completar a obra. Cristo, a glória é só de Cristo. Ele assentou à destra do Pai e me fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Eu tenho um lugar em Deus. O meu lugar não é na terra, os meus pés estão na terra, mas o meu espírito está diante do Pai.
Pai, diante de Jesus, diante do trono, diante dos 24 anciões, diante dos 4 seres viventes. Só que quando você entende isso, você não vive com a mente na terra, você vive com a mente no alto. Por isso que Paulo fala, buscai as coisas que são do alto. Paulo está falando, existe um lugar que Deus te colocou, e o lugar não é na terra. A terra não consegue resolver o problema na terra. Eu vou dizer para você, governantes dessa terra não vão resolver, mas quem tem o Espírito de Deus, quem tem o governo do céu dentro aqui de você, esse pode trazer solução para a terra. A solução para o mundo não é o presidente, é a igreja. E desprezam a igreja. Oh meu Deus, eu não vou conseguir acabar, meu Deus. Deus é mais glorificado na obra da redenção que na obra da criação. Aonde o diabo achou, falou, eu vou acabar, Deus falou assim, eu vou dar uma festa. Na obra da criação Deus descansou, mas na queda do homem, Deus teve que trabalhar. Então a obra da redenção de Cristo em Deus, Deus descansou para sempre por uma única oferta. Uma única oferta. Deus está satisfeito. Amém? Então o que acontece? Hoje, nós somos o quê? Recipientes da obra de Cristo. Deus nos colocou em Cristo, nós não estamos em Adão. Você está onde? Diga, em Cristo. Vamos para o segundo mais. Romanos 5:10 agora. Diga, sou justificado, não sou mais filho da ira. Aleluia. Porque se nós, quando inimigos, fomos o quê? Mediante a morte de seu filho, muito menos. Mais um muito mais. O segundo muito mais, diga o segundo. Deus mandou o seu filho para morrer pelos seus inimigos. Quem eram os seus inimigos? Nós éramos inimigos de Deus. Deus nunca tornou inimigo nosso. Eu vou repetir. Você não vai ver na Bíblia falando que Deus é nosso inimigo. A Bíblia diz que nós se tornamos inimigos de Deus. Então Deus vem morrer para aquele que é inimigo dele? Que loucura! Você tem coragem de dar vida talvez para alguém bom, a Bíblia fala. Talvez nós temos coragem de dar vida para alguém que é bom, mas Deus prova o seu amor, Ele não morre para alguém que é bom. Você talvez morreria para o seu filho, talvez você morreria para alguém que parecesse justo, mas você não morreria para um bandido, você não morreria para uma prostituta, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, quando nós éramos inimigos de Deus, muito mais agora. Muito mais agora. Gente, você não entendeu graça, às vezes nós não entendemos graça, muito mais agora sendo reconciliados. A igreja tem que explodir dessa graça de Deus, dessa revelação. Você vive como um coitadinho aqui na terra, querendo ir para o céu. Deus está falando, você não entendeu quem você é na terra, meu querido. Você não entendeu que dentro de você existe a maior bomba atômica do mundo, que explode toda a obra do diabo, que destrói o inferno, que Satanás tem medo de você e você está glorificando o diabo e as obras do inferno, dizendo, o diabo me pegou, olha isso. Ei, o que você ligar aqui na terra está ligado no céu. Você tem autoridade, você é ministro de Deus, Ele te fez uma geração de sacerdócio santo para reinar. Muito mais agora. Nós éramos inimigos, mas nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Mas, muito mais, estando já reconciliados, diga muito mais. Estando reconciliados, seremos salvos. Como que nós somos salvos? Não é pela minha vida. Vai ser inútil você trabalhar se Deus não guardar a tua casa, meu irmão. Se Deus não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Você pode tentar querer comprar a sua salvação tentando agradar a Deus com boas obras, você nunca vai conseguir, porque o trabalho é só de um, o trabalho é do Filho, é a obra de Cristo, não tem obra humana. Até porque se você morreu, você tem que estar em Cristo, então não tem mais você. Pastor, que coisa difícil. É fácil, irmão. Diga, Deus morreu quando eu era inimigo dele. Diga, mas muito mais agora.
Ele vai fazer muito mais agora, que eu sendo reconciliado com Deus, muito mais agora que nós somos reconciliados, e nós somos reconciliados e somos salvos pela vida dele. Uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nós não podemos nos tornar inimigo de Deus. Ai, 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 ai. Uma vez que você foi reconciliado, não tem como desreconciliar. Não tem como nascer e desnascer de novo. Quem nasceu do Espírito, acabou. Mas e aquele? Nunca nasceu, meu querido. Você me desculpa. Porque a questão não tem a ver aqui com boas obras, tem a ver com uma natureza. Porque se a natureza é ruim, vai produzir obra ruim. Se está em Adão, continua no pecado, continua querendo desobedecer a Deus. Mas se nasceu de novo, a semente divina, Deus habita dentro. Se você pecar, irmão, você vai se sentir ruim, condenado. Você vai correr para Jesus e vai dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso vai ser doido agora. Diga: não tem como mais eu ser desreconciliado. Será que existe essa palavra? Se não existe, escreve, diga que o pastor criou mais uma palavra nova. Diga: eu fui salvo por Cristo. Eu sou residência dele. E a vida dele, indestrutível, está dentro de mim. A vida dele é indestrutível. Essa vida é imortal. A vida de Cristo é a vida que o próprio Deus vive. Então existe uma vida que é indestrutível, imortal. Ela está dentro de mim, infalível. Que nunca errou, que nunca vai errar. E ele está no meu espírito. Diga: no meu espírito. Só que agora o meu espírito tem que governar a minha mente. Diga: a salvação foi no espírito. Mas a minha mente está sendo salva a todo momento. A minha alma estava longe. Que isso, pastor? Tem algum assembleano aqui que eu conheço aqui, por gentileza? Que eu conheço. E eu nasci na assembleia. E eu amo os irmãos da assembleia. Eu era. Você era. Você canta e você tem que entender que está cantando. Mas minhas trevas, você não tem como mais viver em trevas. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua, que mão maravilhosa é essa? Quando ele estendeu a sua mão, ele te tirou das trevas. Ele te tirou do império das trevas. Eu era. Isso é o que você era. Você era perdido. Meu Deus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Se pela ofensa de um homem, escuta aqui, se pela ofensa de um homem, a Bíblia diz que muitos se tornaram pecadores, e se muito é todos. Escuta aqui, se pela ofensa de um homem, vamos ler, Romanos 5,15, o terceiro muito mais. Eu estou finalizando. Todavia, não é assim o dom gratuito como a... Tem gente que glorifica mais a ofensa do que o dom gratuito. Tem gente que prega mais sobre o pecado e contra o pecador, que na realidade eu só vejo justo aqui, se você aceitou Jesus. E eu quero falar da sua identidade, não quero falar daquilo que você era, mas tem gente que só lembra daquilo que você era. Eu estou aqui para lembrar de quem você é. Quem está em Cristo é nova criatura, acabou, é uma obra consumada. Não tem como desconsumar a obra, não tem como costurar o véu de novo e querer por obras chegar a Deus. Você me desculpa. Tem gente que costura o véu e fala assim: você vai ser salvo agora por obras. Ei! É um dom, é um presente de Deus. Vamos lá. Todavia, não é assim como o dom, como a ofensa. Então, peraí. Então, o dom gratuito não é como a ofensa. Aí, porque se pela ofensa de um só morreram o quê? Espera aí, diga: todos morreram. Mas olha o que diz aqui. Muito o quê? Muito mais. Quem que está banalizando a graça dizendo que é uma graça barata? A graça é muito mais do que barata. A graça é muito cara.
A graça teve um preço que eu e você não damos conta de pagar. A graça, não fala que a graça é barata, viver uma graça barata, porque não tem como viver a graça, porque a graça não foi barata. A graça foi a graça mais cara que houve e a terra não tem como pagar essa graça. Homem nenhum tem como escalar o céu e chegar e dizer, eu estou chegando aqui porque minhas boas obras. Não, Cristo desceu o céu e levou-nos ao céu. Ele pegou na nossa mão e dizendo, você não chega, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É eu que te levo ao Pai, é eu que te reconcilio, é eu que te salvo, é eu que te curo, é eu que te batizo. E diante da cruz de Cristo não existe glória humana, porque é onde eu morri. A glória é de Cristo. Eu amo o Evangelho, porque o Evangelho não tem lugar para o homem. O Evangelho tem lugar para Deus. Muito mais, diga muito mais. Ah, o quê? E o dom? Diga abundante. É muito mais, mas é abundante. Você é ruim de receber às vezes, não muito mais. E o abundante. Nós somos ruins de receber, irmão. Diga, o amor de Deus é muito, mas é muito mais do que o teu pai te ama, do que tua esposa te ama, do que amigos te ama. O amor de Deus você às vezes não conhece porque é muito mais, ele passa a nossa mente. O amor de Deus é tanto que você às vezes tenta querer agradar a Deus, fala assim, para de me agradar, porque não é o que você vai me agradar que você vai me amar. Eu já te amo, eu te amei quando você estava em trevas, eu te amei quando você estava no pecado, eu te amei quando você era filho da ira, eu te amei quando você não tinha nada para me oferecer. Ei, muito mais agora, calma, não tenta comprar o amor de Deus, não tenta comprar a salvação, ela é muito cara, você é muito pobre para pagar pela salvação. Não tente comprar as bênçãos de Deus. Deus é rico demais para vender e você é pobre demais para comprar. Diga, isso é o Evangelho de um Deus que ama e de um Deus que faz muito mais. Diga 5 muito mais. De Romanos 5. Vamos lá. Muito mais a graça de Deus e o dom. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre o quê? Diga, esse muito somos nós aqui. E todos aqueles que já confessaram Jesus, esses são os muitos, e tem muitos mais agora. Então peraí, se pela ofensa de um só homem, todos nós se tornamos o quê? Pecadores. Você não peca porque você é pecador. Você peca porque você nasceu numa natureza pecaminosa. A criança quando nasce, ela já nasce santa, obedecendo a mãe, obedecendo o pai. Por isso que você faz assim para ela, não, e o não para ela é sim. A questão aqui é a natureza. A criança quando nasce, ela já nasce numa natureza. Tem que nascer de novo? Claro que tem que nascer de novo. Porque já nasceu em Adão. Se nasceu em Adão, nasceu na natureza do pecado. Então peraí, se eu não pequei e o pecado veio sobre mim, peraí, eu não tive nem a opção. Não era eu que estava no jardim. Só que peraí, se você herdou da herança de Adão todo o pecado e toda a maldição, você herdou de Adão, agora você não vai receber o dom da graça de Deus, que é muito mais, e a justiça de Deus, muito mais. Se você que não pecou, mas herdou o pecado de Adão e está aqui e fala assim, ei, eu recebi toda a maldição de Adão, mas peraí, agora eu quero falar uma coisa, que quem está em Cristo agora não está mais em Adão. Quem está em Cristo agora herdou tudo aquilo que tem de Cristo. Eu não sei, acho que seria bom demais para ouvir. Por isso que te fez co-herdeiro. Co-herdeiro é que você é participante de tudo aquilo. Eu vou te falar uma coisa, Cristo merece ser abençoado? Cristo merece todas as bênçãos do Pai? E aonde você está? Nós somos ruins de receber bênção, irmão. Nós somos ruins de receber. Tudo que é de Cristo é meu. Eu vou repetir para você, não sei se você crê nisso, e você vai ver pelo que você crê. Pastor, as coisas só dão ruim para mim. Não, para mim só é maravilhoso, irmão. Você tem problema? Leve momentâneo. Está gerando glória. Porque no problema eu vou dizer, você vai conhecer o Cristo que eu carrego. Você vai conhecer o Deus que acalma o vento, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que sara, o Deus que faz milagres. Você vai conhecer, porque isso daí é leve comparado ao Deus, que é o Deus que vive em mim. Isso é leve. Então vamos lá. O pecado de Adão atingiu todos os homens, sim ou não?
E a graça de Deus? Foi o quê? Não. O pecado é muito mais, não? O que é muito mais? Aonde o pecado? Onde houve o pecado, a graça de Deus o quê? Peraí. Você crê na abundante graça? Escuta aqui. Quem crê na abundante graça? E no dom da justiça? Aí você reina em vida. É só aqueles que receberam abundante graça e dom da justiça reinarão. É por isso que tem muita gente depressiva. É por isso que tem muita gente com medo de Deus. É porque tem muita gente que chega num culto e é mais um velório do que um culto, porque ele está condenado a todo tempo. Ele chega aqui para ouvir que ele é um pecador miserável, que Deus está atrás dele, que Deus está irado com ele, Deus vai matar ele, porque ele desobedeceu a Deus, ele brigou com a mulher quando saiu de casa, e você vem para o culto, e ainda você levanta a mão, a mulher olha para o lado te condenando, fala, não é em casa, né? E aí você não entendeu que não foi você que comprou a justiça pelas tuas boas obras, que a justiça quem comprou pelas boas obras foi Cristo. E você não perdeu a hora que você deu uma olhada torta para sua mulher. Você acha que você perdeu e aí você não tem ousadia de cantar. Às vezes eu converso com o louvor e falo assim, pastor, hoje não estou me sentindo bem. Peraí. Entra com ousadia pelo novo vivo caminho. Existe um sangue de Cristo que nos... O que nos aproxima é o sangue. Você tem que ter a consciência do sangue. Que isso, pastor? Você tem que ter consciência do sangue. O sangue de Deus sobre a minha vida. Eu não estou lutando para ir para o céu. Eu já estou manifestando o céu na terra, irmão. Peraí. Que evangelho é esse? Que eu estou tentando me salvar. Que eu estou tentando chegar a Deus. É Deus que chegou a mim. É Ele que me salvou. É abundante graça e dom da justiça. Sabe de uma coisa? Eu não me sinto condenado em nenhum dia da minha vida. Isso, pastor. Sabe por que eu não me sinto condenado? Porque eu recebi um presente e eu não perguntei o preço. Porque é uma coisa terrível é te dar um presente e você perguntar o preço. E a coisa mais terrível é você rejeitar o presente. Tem muita gente que está pisando no sangue de Cristo e rejeitando o presente do dom, porque é um presente da justiça. Não banalize a graça de Deus. Não pise. O escritor dos Hebreus quis pisaram no sangue da aliança. O que é pisar? A obra de Cristo é muito mais. Eu glorifico é Cristo e não me importa o diabo. A obra de Cristo é muito mais. O dom da justiça é maior que a ofensa. Se não foi você, pelas suas boas obras, que conquistou a justiça, não é você que vai perder pelas obras. Sede firmes e constante. Olha para o autor e consumador da tua fé. Vamos lá, preciso finalizar. O louvor já está aqui, eu tenho 5 minutos. Pastor, vamos pregar a lei? Vamos botar cerca no povo? Quem não nasceu de novo, com cerca ou sem cerca, ele vai pecar. Quem não nasceu de novo, se botar cerca ou não botar cerca, ele vai pecar, porque a natureza dele é do pecado. Mas quem nasceu de novo não precisa de cerca. Ele caminha por uma vida que é o Espírito Santo. Você vai ver que eu não boto cerca aqui. Porque quem nasceu de novo? Quem já pisou? E onde estiver, clamar. Hoje o Santo do Santo habita em você. Antes Moisés pisava no Santo do Santo. Hoje o Santo do Santo habita em você. Você é o tabernáculo. É muito mais. Antes o homem podia se relacionar com Deus. Hoje Deus é residente no homem. Aleluia. Vamos lá. Pastor, muito fácil a pregação. Não tem lei, não tem condenação. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado? A força do pecado é o quê? O que te faz pecar? A lei é boa. A lei é justa. A lei é santa. A lei é o padrão de Deus. Romanos 6,14 diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo.
Quando Cristo cumpriu todo... Escuta aqui, isso vai fazer uma chave agora para nós finalizar. Quando Cristo cumpriu toda a obra, Ele cumpriu toda a lei. Amém? Quando Cristo cumpre toda a lei, Ele não tinha pecado, Ele não poderia morrer. Cristo não poderia morrer. Ele cumpriu toda a lei, Ele foi perfeito em tudo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é... Quando Cristo morreu, escuta aqui, quando Cristo morreu, Ele não morreu por Ele. Ele morreu porque Cristo colocou todo o meu e o teu pecado. Você foi salvo quando? Quando você aceitou Jesus? Você foi salvo há 2000 anos atrás. Você recebeu o presente quando você levantou suas mãos. Porque a salvação, ela não é agora, ela é passada. Ah, eu fui salvo quando aceitei Jesus. Não, você recebeu o presente. Você foi salvo. O Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo, meu amigo. Você acha que alguém pega Deus desprevenido? Você acha que aquela serpente lá pegou Deus desprevenido? Pelo amor de Deus, o Cordeiro de Deus já foi imolado desde a fundação do mundo, já tinha salvação. É por isso que Adão não morre. Havia um Cordeiro preparado quando Adão pecou para cobrir a vergonha dele. Só que houve um dia, eu amo o Evangelho, que João viu o Cordeiro de Deus, não que cobre pecado, mas que tira o pecado do mundo, é muito mais. Você pode até pecar, mas você não perde a tua justiça. Pastor, o que acontece se eu falar você pecar, você pega a justiça? Eu coloquei uma lei, e a força do pecado é a lei. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é você entender que você é perdoado, que não tem nada que te afaste de Deus. Aleluia. Eu finalizo agora. Se pela ofensa de um só homem reinou a morte, diga muito mais. Diga muito mais. Por Adão todos nós morremos, diga por Adão. Todos nós morremos. Muito mais. Os que recebem abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Se pela ofensa de Adão a morte reinou, você era escravo do pecado. O pecado te escravidou. Quando Adão pecou, nós se tornamos escravo. Muito mais agora que recebemos o dom da justiça, nós reinaremos. E eu quero dizer, isso é algo que acontece na nossa vida. Nós reinamos, todos os dias nós recebemos abundante graça e dom da justiça para reinar em vida. O que isso quer dizer? Eu não vivo condenado, porque abundante graça e dom da justiça. Então eu posso me levantar e falar: Senhor, me perdoa, eu vou reconhecer o meu pecado. Não é que eu não reconheço o pecado, eu reconheço o meu pecado, Senhor, mas o meu pecado não me faz um pecador que Deus está irado. O meu pecado me mostra que eu sou uma nova natureza, eu não quero viver pecando mais. Então isso quer dizer que eu peco, mas não perco a minha posição de justo. E se você é justo, Deus só ouve a oração de um justo, porque a oração de um justo... Só que você pensa que você perde a sua justiça, que você não conquistou e nem comprou por ela, porque você não tem como comprar por obras. É só pelo sangue da obra perfeita do Calvário. E é por isso que é de graça. É muita graça. Diga, é de graça. E é muita graça. É muito amor. Porque aonde a obra do diabo tentou nos parar, a obra de Cristo é muito maior. A obra de Cristo é muito maior. E isso é o poder do Evangelho. Tem salvação para você. Tem salvação para tua casa. Tem salvação para tua família. Porque é muito mais. Eu quero que você coloque de pé aqui. Infelizmente, muitos crentes vivem em depressão, em angústia. Por que essa depressão, pastor? Porque essa angústia maligna, angústia da alma, um peso. Porque em vez de eles receber abundante graça e o dom da justiça, eles se sentem condenados. Por que vem a angústia e a condenação? Porque eu não estou bem diante de Deus.
eu estou desqualificado. E se eu não estou bem diante de Deus, eu estou desqualificado, Deus não pode me abençoar. E se Deus não pode me abençoar, é por isso que o meu mês está ruim. É por isso que eu não tenho dinheiro na minha conta. Por que eu não tenho dinheiro na conta? Porque Deus não pode abençoar. Eu falhei ontem, eu errei ontem, eu chutei o cachorro, eu fiz coisas erradas. Deus não pode me abençoar. Irmão, você vive uma vida angustiada. Uma vida deprimente. Mas aqueles que receberam abundante graça, diga, abundante graça, e o dom da justiça, pode reinar todos os dias. Porque não depende de você, depende daquilo que você recebeu dele. É presente de Deus, é favor de Deus. O amor de Deus vai te constranger você a cada dia para você mudar a sua vida. O amor de Deus, amor de Deus. E sabe de uma coisa? Justificação significa sem culpa. Diga, justificação sem culpa. Diga, eu não tenho culpa. Adão fez todos nós culpados, mas Cristo fez todos nós aceitos. A obra dele é maior que a obra do diabo, e não a obra do diabo. Então diante de Deus, diga, eu sou sem culpa, eu sou santo, eu sou amado, eu sou justificado. Mas tudo isso tem a ver por ele, é por isso que eu glorifico a ele, é Jesus. Jesus, a obra dele é maior. Será que tem alguém aqui nessa manhã que nunca experimentou essa abundante graça e esse dom da justiça? Eu quero convidar você a receber o amor de Deus, a receber o presente maior. O presente maior não é uma casa de 10 milhões. O presente maior não é você receber fortunas, porque isso são riquezas injustas, riquezas terrenas. A maior riqueza, eu estou olhando para um povo tão rico, ei, como você é rico. Oh. Tudo aqui na terra é tão pobre comparado ao céu. O céu, as ruas são de ouro, os muros são de jaspes. O povo busca as coisas da terra, mas Deus colocou o céu dentro de você. Quando você libera aqui na terra, as coisas da terra têm que acontecer. Quando você diz para o Senhor, a Bíblia diz que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. E a oração do justo é que você ora com culpa. Ai, Senhor, eu não fui tão bom, mas o Senhor vai me dar. Não! Ele vai me dar porque Cristo é bom. Glorifica Cristo, glorifica a obra do Calvário. Eu sou abençoado por Cristo, eu sou salvo por Cristo, e eu sou o homem mais rico com a sabedoria de Cristo, sabedoria de Deus. E hoje, se você quer se tornar a pessoa mais rica da face da terra, mais rica, você pode levantar suas mãos. Eu quero só orar com você. Se você nunca levantou suas mãos para se tornar alguém que recebe abundante graça e o dom da justiça, eu quero que você levante as suas mãos aqui. Onde está a primeira pessoa que quer se tornar aqui a pessoa mais abençoada? Por quê? Porque Cristo quer te salvar. Cristo quer perdoar os seus pecados. Será que tem alguém que quer levantar as mãos para o Senhor e dizer, eu quero? Você nunca levantou talvez as suas mãos para o Senhor. Você quer? Talvez você está nos assistindo pela internet. Será que tem alguém que quer levantar a mão e dizer, Senhor, eu quero receber? Tem mãos levantadas. Será que alguém quer receber? Tem mãos levantadas. Eu quero dizer que o Espírito Santo hoje, Ele vai fazer morada dentro de você. O Espírito hoje, Ele vai fazer morada dentro de você. E Ele vai te dar uma nova vida. Uma vida abundante. Uma vida cheia de graça. Uma vida que é o presente de Deus para você. Para você. Eu quero orar aqui agora por duas coisas. A primeira é para que os teus olhos espirituais sejam abertos a cada dia. Nós vamos orar também para pessoas que levantaram a mão aqui. Você vai orar comigo, vai dizer, Senhor Jesus. Pode orar, diga, Senhor Jesus.
Obrigado pelo presente maior, o dom da justiça, um presente que eu recebi. Eu recebi abundante graça. Diga, eu reconheço que eu era pecador, eu era cheio de falhas, eu era inimigo de Deus, mas Deus, através de Cristo, me aceitou. Obrigado pela obra de Cristo, Pai. Eu aceito Jesus, porque Ele me aceitou antes. Ele me comprou, Ele me salvou, Ele me regenerou. Diga, e eu estou autorizado a ser abençoado. Diga, eu estou autorizado a prosperar. Diga, a prosperar a cada dia. Diga, e eu recebi abundante graça e o dom da justiça, e eu posso reinar em vida através de Cristo Jesus. Eu quero que você louve a Deus com essa canção aqui agora. Vamos finalizar. Irmãos, eu não preguei nada que você não saiba. Eu preguei para te lembrar quem você é. E a quinta é a última. Eu só vou ler o versículo da quinta, do quinto muito mais. A lei veio para aumentar o mal. Diga, a lei veio para que o pecado aumentasse. A lei não veio para diminuir o pecado. A lei veio para aumentar o pecado. E diz assim, mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Espera aí. Você pode ter maior confiança que os teus pecados já foram quitados. Deus não vê culpa em você. E tem uma coisa, você não é só um pecador perdoado, você é uma nova criatura. Você nasceu do alto, você nasceu de Deus. O pecado não tem domínio sobre você, porque você não vive mais debaixo da lei, você vive debaixo da graça. Onde abundou o pecado, a graça de Deus abundou muito mais. A ofensa veio, mas o perdão é maior. A obra é maior do que o pecado, a obra de Cristo. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Nós temos paz com Deus. É a maior riqueza. Graças a Deus. Graças declara isso, a Deus. paz com Deus. Paz com Deus. É isso que você vai para casa Nós hoje. temos paz com Deus.